O seu marido precisa de ajuda, vocês precisam de ajuda. Na verdade, o que eu percebo na maioria dos casais que não estão bem é que eles precisam de ajuda. Entendeu? Você, marido, tem potencial. Você tem um potencial enorme para ser o que Deus quer que você seja. Esposa, você tem um potencial enorme para ser o que Deus quer que você seja. Você, minha filha, tem um potencial enorme. Você, meu querido, tem um potencial enorme. Nós precisamos é ter um coração ensinável e ser humilde o suficiente para dizer: preciso de ajuda. Eu quero ajuda. Eu necessito de ajuda. Aí as coisas fluem, aí as coisas acontecem. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bom, eu quero dar o crédito, de quem escreveu esse livro. Eu estou usando esse livro aqui para comentar nas lives desta semana, do Tim e a Sheila Reiter. 12 mentiras que o marido conta para a sua esposa. E qual é o nosso assunto hoje? Qual é a mentira hoje? Farei isso na semana que vem. A verdade sobre a procrastinação. Olha só, farei isso a semana que vem. A verdade sobre a procrastinação. Sempre eu estou contando aqui uma história, não é? Que o Tim, conta no início de um capítulo. Qual é a história de hoje? A história de hoje, ela fala de Lucy e Jason, tá? Lucy e Jason. Um casal com sérias dificuldades, com muitas dificuldades nesta área da procrastinação. Ouça essa história. Jason, preciso que você pinte o quarto de hóspede hoje. Minha mãe vem nos visitar o mês que vem e realmente gostaria que a pintura já estivesse terminada quando ela vier. Tudo bem, meu amor? Aí ele responde para Lucy: já ouvi o que você disse, mas hoje já estou muito ocupado e amanhã temos que ir na igreja, à noite temos nossa festinha no pequeno grupo. Bem, mas eu prometo fazer isso até a semana que vem. Eu já ouvi muito isso. Eu prometo fazer isso até a semana que vem. Aí ela respondeu, Aí a esposa respondeu: por que comecei a odiar essa afirmação? Sempre que lhe peço algo, você diz: prometo fazer isso até a semana que vem. Encare os fatos. Você não quer fazer isso, portanto, sempre adia. A Lucy sempre estava assim, vivendo nesse ponto de tensão com o Jason, porque ele sempre, quando ela pedia, dizia: amanhã eu faço, a semana que vem eu faço. Esse padrão em que ela faz um pedido e ele sempre o adia é típico do casamento da Lucy e do Jason. Ao planejar de forma antecipada o espaço para brincar dos filhos por vir, os fez comprar um lote muito grande e pagar o preço por ele. E aí, estava para nascer o filho, o Jason comprou um espaço bem grande, um terreno grande, e aí começou o grande problema. Por quê? O Jason trabalhava numa construtora que expandiu, não é? Mas ele com frequência trabalhava 6 dias por semana. Lucy, por sua vez, amava a casa grande que tinham e nutria sonhos sobre o que poderia fazer com ela. Eles não previram o custo das venezianas, do jardim e dos extras que acompanhavam a construção de uma casa. Ainda assim, ela desenvolveu uma lista de 2 páginas sobre o que o seu querido deveria fazer na casa.
Cada projeto que ele completava parecia levar Lucy a se lembrar de muitas outras coisas que ele poderia fazer. Agora preste atenção. Depois de 1 ano, o primeiro filho nasceu. 2 anos depois, a filha, a menina nasceu. À medida que as crianças cresciam, também crescia a frustração da Lucy com o quintal inacabado da casa. Olha só, passa 6 meses o quintal inacabado, passa 1 ano o quintal inacabado, passa 2 anos o quintal inacabado. Ela com frequência dava voz a seus sentimentos até que Jansson não conseguia mais suportar as reclamações. Assim, um sábado Jansson começou a retirar algumas das ervas daninhas maiores e começou a abrir a vala para o muro de arrimo em um lado do quintal. Após algumas horas ele entrou na casa, pegou um copo de água gelada e disse que tinha que encontrar os amigos do pequeno grupo para o jogo de beisebol da Liga da Igreja. Aí ele deixa pela metade o muro de arrimo, deixa, não é, incompleto mais uma vez o que estava fazendo, interrompeu tudo para jogar beisebol com os irmãos do pequeno grupo lá na igreja. Jansson, pensei que você iria acabar a vala hoje, disse a esposa. Bem, acreditava que ia acabar o serviço hoje, mas fiz tudo o que podia, disse ele. Os rapazes contam comigo para o jogo. Faço na semana que vem. Farei mesmo, prometo. A semana que vem. Olha só que confusão. 4 anos mais tarde, Jansson acabou o serviço no quintal. Mas a lista de serviços para ele fazer continuava a crescer, assim como a frustração de Lucy também crescia. Ela pedia para ele fazer algo e ele respondia: faço na semana que vem, faço na semana que vem. Eu faço na semana que vem. Jansson dizia que faria na semana seguinte apenas como uma forma para evitar fazer a tarefa. Embora ele não se importasse de trabalhar pesado, queria ter algum tempo para descansar, mas ele sentia que Lucy, se a deixasse à vontade, tomaria todo o tempo livre dele. Ou seja, a ideia dele é: se eu deixar a minha esposa, se eu atender os pedidos da minha esposa como ela quer que eu atendo, ela vai me tomar todo o meu tempo livre. Ele sabia que com frequência os dias da semana que se separavam um fim de semana do outro forneceriam mais razões para o atraso. Talvez alguma tarefa na igreja, a visita de familiares ou uma atividade em família. Ele utilizava essas desculpas para evitar se posicionar dizendo que não queria fazer a tarefa. Ele sabia que Lucy ficava frustrada, mas já aprendera que, se conseguisse protelar, ela não o confrontaria. Na verdade, Jansson não planejava fazer nada na semana seguinte. Apenas queria que Lucy parasse de importuná-lo. Ou seja, ele falava: a semana que vem eu faço, para ver se ela parava de perturbá-lo. Porém, só complicava mais ainda, porque aí que ela reclamava, falava, perturbava mais ainda. À medida que sua frustração crescia, ela passou a considerar os constantes adiamentos de Jansson como algo pessoal, como se ele a negligenciasse, entendeu? Ele faz tudo isso porque não me respeita, não me considera, não me ama, não me honra. Se ele verdadeiramente se importasse com ela, como poderia ignorar as tarefas que eram tão importantes para ela? A atitude de Lucy, a inatividade de Jansson começaram a interferir no casamento. Ela começou a perceber que precisava reclamar para ele fazer algo. Porém, quanto mais ela reclamava, mais ele ressentia dessas reclamações e mais adiava os serviços. E ela, portanto, ficava cada vez mais frustrada e reclamava mais, e ele resistia mais ainda. Vocês já imaginaram um divórcio, uma separação, a morte de um casamento, entendeu? Se consumar por causa dessa tensão entre marido e mulher, um marido que procrastina e uma mulher que insiste em mostrar para ele uma lista do que tem que ser feito em casa. Aí o cara dá duro fora de casa. Quando ele chega, a mulher apresenta aquela lista enorme, e aí ele diz: a semana que vem eu faço, para ver se ela para de reclamar, e ela reclamar mais ainda. Olha,
Lucy e Jansson sentiam-se aprisionados nesse terrível ciclo que só os fazia se sentir cada vez pior. Ela sabia que se sentiria mais feliz e segura quando a casa e o quintal estivessem prontos, e ele sabia que se sentiria melhor se ela o deixasse em paz. Mas parecia que esse dia glorioso jamais chegaria. Bom, agora eu quero mostrar para vocês aqui 4 razões por que os homens procrastinam em casa. 4 razões por que os homens procrastinam em casa. Por que muitos homens dizem: farei na semana que vem, mas não faz. Farei isso na semana que vem, mas não faz. Primeiro, os homens não fazem como as esposas gostariam que eles fizessem por causa de outros interesses. O marido, de forma típica, não valoriza a casa tanto quanto a esposa. Ouçam-me, mulheres. O homem, de forma típica, não valoriza a casa como a esposa. Para a esposa, a casa representa o centro do mundo para ela. É assim para a minha esposa, para a sua esposa, para a nossa esposa. A casa representa o centro do mundo. Um lugar para a família, um refúgio, a sua paleta criativa. O homem não considera a casa como algo tão central assim. É verdade. A casa representa uma grande parte desse mosaico de sua vida, mas para ele é apenas uma peça desse mosaico. O homem não vê a casa como o centro da sua vida, como vê a mulher. Para ele é uma parte, uma peça desse mosaico na vida. Ele não se vê, ele não a vê como um reflexo de quem ele é. Agora, ouçam-me, maridos, ouçam-me, homens. O conselheiro e apresentador de televisão Phil diz o seguinte: não brinque com o ninho se a mamãe não estiver feliz. Não brinque com o ninho se a mamãe não estiver feliz. Se a mamãe não estiver feliz, ninguém fica feliz. A segunda razão por que os homens procrastinam dizendo faço isso a semana que vem é sentir-se sobrecarregado. É sentir-se sobrecarregado. A enorme lista de coisas para fazer de Lucy sobrecarregava Jansson. A enorme lista que ela sempre apresentava, que ela sempre mostrava, que ela sempre reclamava, sobrecarregava o marido. Ele achava que jamais iria ser capaz de terminar tudo o que a esposa queria que ele fizesse. Como alguns homens, ele não ficava entusiasmado com múltiplas tarefas. Ele conseguia focar bem em uma de cada vez. Mas não peça nem para ele ouvir enquanto está trabalhando em algo. Toda a sua atenção volta para a tarefa à mão. E na opinião dele, havia muitas tarefas nas suas mãos. A terceira razão por que maridos, homens, procrastinam: sentir-se depreciado. Sentir-se depreciado. No aspecto mais básico, os homens precisam sentir-se apreciados e respeitados naquilo que fazem. Os homens precisam sentir-se apreciados e respeitados naquilo que eles fazem. E o Jansson achava que a Lucy não apreciava o que ele fazia. A cada tarefa completada, abria a porta para 2 outras e ela focava o que ele não tinha feito, não o que ele tinha feito. Aí também é outro problema, né? O cara faz o que a esposa fez e pinta o quarto. Aí ela reclama que ele não pintou a parede de fora. Aí ele pinta a parede de fora, reclama que ele não cortou a grama. Aí ele corta a grama, ela reclama que ele não colocou no lugar aquela outra coisa. E aí cada vez que ele terminava, abria porta para várias outras e ela reclamava daquilo que ele tinha feito, mas não aplaudia o que ele tinha feito. Um ano antes, olha só, um ano antes,
ele pintara de novo o quarto de hóspede, que ficou muito bonito. Agora você lembra que a mãe de Lucy viria em casa. E o que ela pede? Para ele pintar novamente o quarto de hóspede, porque a mãe viria. Só que a pintura estava boa. Presta atenção, a pintura estava boa. Jansson sentia que se a sua esposa valorizasse o que ele fazia, ela não ficaria pedindo para que ele fizesse esse tipo de mudanças. A quarta razão, porque homens procrastinam. Porque muitos maridos dizem, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço. Mecanismo de controle. Mecanismo de controle. Jansson, em seu íntimo, de forma quase inconsciente, sabia que ele adiava as tarefas, pois Lucy exigia muito dele. Inclusive tem mulher assim, viu? Tem mulher assim. Olha, tem mulher que é sensata, compreensiva, equilibrada. Mas tem mulher que, se o homem resolve uma coisa, ela cria, ela inventa, ela arruma mais 10 coisas para lhe resolver, não é? Então, o Jansson dizia, a Lucy exige muito de mim. Essa resistência aos pedidos da esposa lhe dava a sensação de que tinha o controle em sua casa. Ele queria ser um marido apático que apenas dizia, sim, querida, para tudo o que ela desejasse. Ele sentia que tinha que proteger a sua masculinidade. Então, era uma forma de dizer para ela, nas entrelinhas, não, é eu quem sou o líder. E eu não admito que você use esse mecanismo de controle e de manipulação. A pergunta que eu acredito que a maioria aí das mulheres estão fazendo é, e a solução, pastor? Como é que a gente resolve isso? Um homem que procrastina e uma mulher que sobrecarrega esse homem, não é? Um homem que procrastina e uma mulher que sobrecarrega de pedidos e tal. Vamos entender, né? As mulheres valorizam a casa e querem que o marido compartilhe esse valor. As mulheres valorizam a casa e querem que os maridos compartilhem esse valor. O marido, por sua vez, sente-se depreciado e sobrecarregado. Portanto, devemos, certo? E é necessário analisar 4 passos que podem ajudar o casal a caminhar nesse campo minado. Entendeu? Passo de número 1. Reconheça as diferenças. Preste atenção. Reconheça as diferenças. Então nós temos aqui um marido que procrastina e uma mulher reclamona, não é? Nós temos aqui um marido que sempre deixa para depois e uma mulher que fala sem parar, cobrando, não é? Então preste atenção. Vamos entender as diferenças. As mulheres vêm à casa de forma diferente dos homens. Quando você lê Provérbios 31, você já leu Provérbios 31? Provérbios 31 é um provérbio, é um texto muito rico da Bíblia quando fala da mulher virtuosa, não é? Foi conselhos da mãe do rei Lemuel. Ela desenha o perfil de uma mulher interessante, de uma mulher vibrante, de uma mulher proativa, de uma mulher dinâmica. Agora, quando você lista tudo o que foi escrito sobre a mulher virtuosa, é interessante que o texto fala de uma mulher envolvida com 14 tarefas. Presta atenção. Ela vende, ela compra, ela negocia, ela planta, ela investe, ela faz negócios internacionais, ela viaja de navio para longe. É uma mulher muito dinâmica, é uma mulher vibrante, é uma mulher proativa, é uma mulher que tem garra, tem dinâmica, a sua vida é muito dinâmica. E o texto lista 14 tarefas desta mulher. Só que quando você analisa com cuidado, apenas 4 tarefas acontecem para o lado de fora da casa. 10 tarefas têm a ver com a casa. O que significa é que ela prioriza a casa. Ela prioriza a
casa, ela prioriza a casa. Os dois têm um olhar diferente para a casa. Então veja só, o homem vê a casa como uma peça do mosaico na vida. A mulher vê a casa como o centro da sua vida. Os dois têm um olhar diferente para a casa. Segundo passo, e aí eu gostaria que os maridos estivessem me ouvindo, e infelizmente muitos maridos não podem me ouvir, não é? Já vimos sobre a submissão mútua, da qual Paulo fala em Efésios capítulo 5. Sujeitai-vos uns aos outros. Então, e eu gosto do texto de Pedro também, né? 1 de Pedro 3:7, ele diz: maridos, vivei a vida comum do lar. Tá? O que é viver a vida comum do lar? É se envolver, se integrar no que acontece na família, na casa, no lar, no ambiente. Aí eu gostaria de estar falando com todos os maridos o seguinte: o segundo passo é sujeite-se às necessidades dela. Sujeite-se às necessidades da esposa. O homem deve suprir as necessidades básicas da sua esposa. O homem deve suprir as necessidades básicas da sua esposa. Comece com a disposição de mudar de atitude. Comece com a disposição de mudar de atitude. Agora eu vou falar como marido. Tá? Vou falar como marido. O fato de eu ser o provedor, o fato de eu ser aquele que sai em busca da provisão, não me isenta da responsabilidade de cooperar com o que for necessário em casa. Então o marido deve entender que se a esposa sozinha está trabalhando para colocar as coisas em ordem na casa, o marido deve ser um cooperador. Esses dias uma irmã escreveu aqui algo assim que eu falo: meu Deus, não pode acontecer isso. Diz que a luz da sala, foi isso, Elisama? A luz da sala queimou, não é? E ficou quanto tempo? Um ano a luz queimada da sala. E o cara nunca tomou a iniciativa para trocar a lâmpada. Um ano. Sabe quando ele trocou a lâmpada? Quando ele trocou a lâmpada? Quando chegou a visita e ele passou vergonha. Aí quando chegou uma visita e ele passou vergonha, aí ele resolveu trocar a lâmpada. Comece com a disposição de mudar de atitude, marido. Casamento é um trabalho em equipe, cada um fazendo uma parte, e essa é a parte que cabe ao homem, ter proatividade, iniciativa para cuidar daquilo que pertence aos dois. Não resista automaticamente e adie sistematicamente para a semana que vem. Eu tenho uma frase que eu uso muito aqui, eu e a Rosa, nós usamos muito uma frase aqui em casa. Vamos tirar isso da frente? O que significa tirar da frente? Fazer. É para trocar a lâmpada? Vamos trocar. É para pintar? Vamos pintar. Certo? É para arrumar aí algo no quintal? Vamos arrumar. Entendeu? Vamos fazer. Quanto mais você deixa para depois, mais complicado vai ficando. Porque o que era um vira dois. Se era desse tamanho, o problema fica desse tamanho. Quanto mais você adia, prorroga, procrastina, protela, pior vai ficando. Sem contar que o casamento vai se enfraquecendo. Vai havendo, eu costumo chamar de, vai havendo um processo de descasamento. Por quê? Ela vai se entristecendo. Ele vai ficando cada vez mais irritado com as solicitações, com as reclamações, com os pedidos. Vai chegar uma hora que isso aí vai implodir. Isso aí vai dar problema. Entendeu? Não resista automaticamente e adie sistematicamente para a semana que vem. Desenvolva o desejo de ajudá-la a alcançar seus sonhos. Lembre-se do que disse aquele apresentador de televisão, Phil. Quando a mãe não está feliz, quando a mamãe não está feliz, todos ficam infelizes. Sabe qual é? Aqui entre nós. Sabe qual é a minha maior alegria? Ver minha esposa bem. É ruim a beça.
Quando eu vejo, olho para a Rose e percebo que ela não está bem. Então, quando a mamãe está feliz, todo mundo fica bem. Terceiro passo, trabalhe de forma diligente. Aplique a mesma motivação em sua casa que você utiliza para trabalhar de forma árdua para estruturar a sua carreira. Pior ainda é quando a mãe pede, o marido corre e faz. Quando a irmã pede, o marido corre e faz. Quando a vizinha pede, o marido corre e faz. Quando a igreja pede, o marido corre e faz. Quando a esposa pede, ele diz: amanhã eu faço. Semana que vem eu faço. Prometo que o mês que vem eu faço. Aí não tem mulher que aguente. Aí não tem esposa que aguente. Aí não tem mulher que suporte, tá bem. Porque aí não tem jeito, tá? O passo de número 4. Desenvolva uma estratégia que todos saiam ganhando, tá? Desenvolva uma estratégia que todos saiam ganhando. Lembrando, a saúde está no equilíbrio. Jansson deve fazer um planejamento? Olha, vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento. Amanhã, terça-feira, não é possível, mas quarta-feira, pode escrever. Quarta-feira, e ele é radical no seu comprometimento. No sábado eu vou reservar esse horário para fazer essa outra parte, tá? E aí é radical no seu planejamento, ele não negocia isso. Então, marido, faça um planejamento e assuma um compromisso radical com aquilo que tem que ser feito e não protere, não procrastine, faça. Até porque essa procrastinação em casa pode ser apenas uma amostra do que eu procrastino na vida. E aí está a razão porque muitos não são bem-sucedidos naquilo que fazem. Por sua vez, a Lucy tem que ser sensata nas tarefas e não dar vazão a toda a sua criatividade sobrecarregando o marido. Porque tem mulher que a cabeça borbulha de ideias. Tem mulher que a cabeça borbulha de planos. Tem mulher que a cabeça borbulha de coisas. Então, de repente, todos os dias ela vem com uma lista. Aí não tem marido que aguente, não tem filho que aguente, não tem filha que aguente, não tem família que aguente. Tudo tem um limite. Então, o casal precisa buscar um ponto de equilíbrio, tá? Precisa buscar um ponto de equilíbrio. Então, compartilhe seus desejos e frustrações com amor. Faça mudanças por meio do amor. Estruturem um plano com amor. Ok? Vieram algumas perguntas que eu quero responder. O que o senhor acha em relação aos pastores que falam que temos que deixar o marido ir embora para que Deus trabalhe na vida dele? Veja só. Suponhamos que o seu marido pratica adultério de forma sistemática, frequente e sistemática. Não tem como eu, como pastor, dizer para você se sujeitar a isso. Se sujeitar a isso. Porque é uma violência contra você mesma. É uma violência contra os filhos. E também é um mal para ele mesmo. Então, neste caso, os pastores estão certos. Porque aí é abuso. Segundo, meu marido marcou o divórcio para amanhã e ele me disse que depois voltaremos a namorar e começar tudo de novo. Preciso muito de uma orientação. Será que é assim? Será que eu assino? Como eu gostaria de mandar um áudio para o seu marido, se eu pudesse. Se você escrever para mim no direct, tá? Coloca lá o seu nome, eu sou a irmã que o marido marcou o divórcio para amanhã. Eu gostaria de mandar um áudio para o seu marido. Participar do SOS Casamento. E só depois do SOS que ele tomasse a decisão. Presta atenção. Eu gostaria de mandar um áudio para o seu marido. Manda uma mensagem lá no direct, eu vou pedir para a Elisama ficar de olho lá. Eu quero mandar um áudio para o seu marido, ou um vídeo, para ele tomar essa decisão depois do SOS Casamento. Eu acredito que vai
trazer luz para o coração dele. E Deus é poderoso para fazer um milagre. Terceira pergunta. Qual conselho o senhor daria para esse tipo de procrastinação? Visto que isso já está afetando não apenas em casa, mas na igreja e ministério, causando estresse. Que bom que o seu marido pudesse assistir essa palestra aqui. Eu vou deixar no Telegram o link, só para quem está no Telegram vai ter esse acesso. Eu vou deixar o link dessa reflexão lá no Telegram. Que tal você assistir com o seu marido? Que tal você mandar para ele, tá? Não tem como o seu marido melhorar sem conhecer a verdade que liberta. 4. Sou muito agitada. E ele devagar, quase parando. Ele faz, mas no tempo dele. E eu quero fazer as coisas ao mesmo tempo. Como faço para não ser reclamona? Olha, eu penso que você ouviu toda a reflexão desta manhã. E você pode ajudar quando você respeita a cadência dele, ajudando-o, de repente, a fazer. Porque não importa que ele faça mais devagar. Eu acho que o importante é que ele não procrastine. Porque fazer devagar é diferente do que procrastinar. Certo? Vou repetir. Fazer devagar é diferente de procrastinar. Quem procrastina não faz. Entendeu? Não faz. E aí a gente precisa entender que nós somos diferentes. Entendeu? De repente o marido, ele é o cara ligado no 220. A esposa é no 50 watts. Então ela é devagar, não é? Às vezes é o contrário. A esposa é ligada no 220 e o marido é mais calmo, mais tranquilo. Então, vocês precisam entender que são diferentes. Agora, o importante é fazer. Mesmo que ele faça mais devagar, no tempo dele, mas o importante é que ele esteja fazendo, tá? O importante é que ele esteja fazendo, ok? Bom, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta para eu falar o que vai acontecer hoje à noite. Você não pode perder por nada. Enquanto a mulher sem reclamar e sem exigir mesmo assim não resolve, o que fazer? Meter a mão na massa ou esperar pelo cônjuge? É claro, tem coisas que se o marido não fizer, a mulher tem que fazer, porque implica às vezes em prejuízo. Por exemplo, aqui estava acontecendo um vazamento aqui em casa. Não é um vazamento. E se está vazando porque tem algum cano estourado, de repente, nesse tempo de pandemia, pode causar um problema financeiro que não afeta só o marido, afeta a família inteira. Se eu não tomasse uma atitude para buscar uma solução para esse problema, é claro que a esposa vai ter que buscar, entendeu? Vai ter que tomar uma atitude para encontrar uma solução para estancar esse problema. Agora, aquilo que de repente não causa prejuízo, por exemplo, essa irmã que fez questão de não trocar a lâmpada queimada na sala e ficou lá 1 ano. Um dia ele passou vergonha e aí ele foi e trocou a lâmpada. Então tem coisas que tem que deixar para o marido fazer, porque se a mulher for fazendo, ele vai se acomodando e só jogando videogame deitado na sala. Então ele tem que fazer, certo? Meu esposo acha que por trabalhar fora não precisa ajudar nas tarefas de casa. Como devo lidar com essa situação? Eu acho que uma boa conversa, uma conversa de amor, uma boa conversa, uma conversa de amigos, uma conversa de parceiros de viagem conjugal, uma conversa assim amistosa pode resolver, entendeu? 8. O que fazer quando o marido mente e esconde praticamente tudo o que faz e pensa? A mentira é uma falha do caráter de quem mente, certo? A mentira é uma falha do caráter de quem mente. E o grande problema é que todo relacionamento se fundamenta, na confiança. E a confiança se fundamenta na integridade. E a integridade se fundamenta na verdade. Então, a verdade precisa prevalecer em qualquer
relacionamento. Pelo contrário, vai haver desconfiança. E na desconfiança não há segurança. Entendeu? Qualquer relação dilui quando a mentira começa a governar o comportamento, a atitude do marido ou da esposa.